Beleza, gravando. Pessoal, hoje a gente vai começar por esse tema dos sistemas de informação em saúde e a gente vai até PNAB para conseguir fechar os temas da prova, beleza? Antes eu queria perguntar a vocês como foi as aulas, se teve uma aula mais voltada para o sistema de informação em saúde ou se foi só atividade. Vocês têm dificuldade nesse tema? Ah, tiveram uma aula, que bom. Então, tá. Qualquer coisa podem falar no chat ou ligar o microfone, beleza? Então vamos começar. Antes da gente começar a ver quais são os sistemas de saúde, a gente tem que lembrar o que eles são e para que eles servem. Os sistemas de informação de saúde nada mais são do que um sistema integrado de dados que são organizados pelo Ministério da Saúde, que oferece a coleta e o monitoramento dos dados relacionados a alguns aspectos da saúde da população e que esses dados vão nos fornecer informações sobre quais são os problemas de saúde dessa população. Os sistemas de informação de saúde, eles, como já diz o próprio nome, sistemas, não são só um. Existem mais de um sistema e cada um tem o seu objetivo, o seu método de coleta de dados e quais as informações que eles oferecem. Uma coisa importante, os sistemas de informação em saúde, eles abrangem diversos objetivos nas mais diversas formas da organização do sistema único de saúde e eles funcionam tanto a nível nacional, estadual, regional e local. Só que o mais importante, como sempre, é o nível local, são os municípios ou as regionais de saúde, porque e também as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde como um todo, porque eles têm a obrigatoriedade, em alguns casos, de fornecer a coleta de dados, de realizar a coleta de dados corretamente para que possa fornecer os dados para os sistemas. Beleza? Continuando, a gente tem que saber diferenciar o que é dado, o que é informação, porque algumas questões pedem isso e eles podem cobrar na prova. Um dado nada mais é do que um valor quantitativo referente a um atendimento em saúde. Esses dados, eles não passaram por nenhum tratamento estatístico, nem de análise estatística mais pesada, assim, com softwares mais complexos, nem de análises mais superficiais, nenhum tipo de dados, são só números brutos. E os dados, eles podem ser colhidos a partir de algum tipo de ficha ou formulário, que cada sistema tem o seu, e às vezes existe mais de um tipo de ficha para cada sistema. Por exemplo, o que tem exemplificado aqui é uma das fichas do Sinam, que eu imagino que vocês devem ter usado principalmente o Sinam para fazer aquele trabalho da, da análise temporal, né? Mas vocês podem verificar que nessa ficha, que pode ser preenchida por um profissional da saúde quando está consultando um paciente, que existem vários campos importantes. Por exemplo, qual é o tipo da notificação, se é uma notificação, por exemplo, de tuberculose, de hanseníase, o tipo de agravo, né? Algumas informações pessoais, como o nome do paciente, idade, algumas características clínicas, enfim, vai variar de acordo com qual instrumento de coleta de dados daquele sistema. Depois que esses dados conseguem ser coletados, eles são unificados pela unidade de saúde, por exemplo, e vai se gerar um relatório final. Esse relatório final já é um tipo de análise desses dados que foram colhidos através dessas fichas. E nesses relatórios é onde está a informação. Porque enquanto o dado é só o número bruto, sem análise estatística, as informações já trazem um tratamento dos dados e que pode ajudar a fazer avaliações, planejamentos para ações subsequentes. Vocês devem lembrar daquela parte de indicadores de saúde que a gente viu no semestre passado? Bom, é como se os dados fossem os dados brutos, tipo, quantas crianças nasceram e quantas mulheres chegaram ao óbito durante a gravidez. Enquanto as informações já são mais parecidas com os indicadores. Beleza? Aí eu vou passar pelos diferentes sistemas um pouco rapidamente para também não ficar tão falando. O mais importante que vocês têm que saber, com certeza, é o Sinan.
porque ele é o único, quer dizer, ele é um dos povos que tem um tipo de notificação obrigatória. E qual é o objetivo desses dados do SINAM? É coletar ou processar os dados referentes a doenças e agravos de notificação compulsória. Essas doenças e agravos de notificação compulsória, eles são registrados em uma lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Existe uma lista que é nacional e todas as doenças que estão nessa lista, elas precisam obrigatoriamente ser notificadas por todos os municípios do Brasil. Porém, também é comum que alguns municípios, dependendo da situação epidemiológica, adicionem algumas outras doenças. Isso, os municípios têm uma certa liberdade para adicionar quais seriam os agravos e doenças de notificação da sua região. Para coletar esses dados, existem 3 tipos de documentos, que é a ficha de notificação individual, que é quando o paciente chega lá com uma grave ou doença de notificação compulsória, o profissional de saúde vai lá e notifica. Depois disso, o profissional de saúde pode usar a ficha de investigação individual para saber quem foram os contatos daquela pessoa e tentar descobrir de onde veio essa infecção. A maioria das vezes são doenças infecto-contagiosas. Porém, uma coisa importante é que essas fichas, essas notificações da unidade de saúde para as instâncias superiores, seja a Secretaria Estadual de Saúde ou o próprio Ministério da Saúde, tem que ser feito regularmente, por exemplo, a cada 15 dias, dizendo: apareceram tantas pessoas com tuberculose aqui na minha UBS. Porém, se não apareceu nenhuma, o que você vai fazer? Você vai deixar de enviar? Não, você vai fazer um documento chamado documento de notificação negativa, que ele é preenchido quando você não teve nenhum caso de notificação daquele agravo ou doença na sua área. Beleza? E aí, a depender do agravo ou doença, a unidade de saúde tem que notificar o responsável superior em até 24 horas para alguns casos ou até uma semana para outros casos. Isso de qual é o que, infelizmente, não tem como passar porque a lista é muito grande. Não seria muito interessante para a gente. O próximo sistema importante é o sistema de informação de mortalidade. E ele geralmente é muito bem preenchido, por quê? Porque todas as pessoas que morrem, elas precisam ter declaração de óbito, correto? Senão não pode ter, por exemplo, os trâmites do enterro, das cerimônias enfim, das cerimônias religiosas ou sociais. O documento que coleta os dados que vão para o sistema de informação de mortalidade é a declaração de óbito. A declaração de óbito, ela deve ser exclusivamente preenchida por um médico, ou seja, preencher a declaração de óbito é um ato médico e todos nós aqui vamos ter que fazer um dia. Porém, se por acaso uma pessoa falecer numa localidade em que não existe nenhum médico próximo, o oficial do cartório pode preencher a declaração de óbito. E aí, a declaração de óbito é feita em 3 dias. Uma geralmente fica com a família para poder tirar a certidão de óbito, que é o documento final, digamos assim. Uma via fica no estabelecimento de saúde e a outra vai para o prontuário, né? E a outra vai para o banco de dados. Qual ficha vai para onde depende muito de como a pessoa faleceu, então não cabe muito aqui a gente saber como funciona. Outro sistema que é muito bem alimentado é o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Por quê? Porque todas as crianças que nascem no território nacional, elas devem ser registradas e devem ter principalmente a declaração de nascido vivo. Essa declaração é emitida ainda na maternidade. Então, se a mãe foi ter a luz em uma maternidade, um serviço de saúde, até no pronto-socorro, no UBS, no hospital, o que seja, ela vai receber a declaração de nascido vivo do filho dela antes de ela sair. Porém, se ocorrer de uma mulher dar à luz em casa ou em alguma localidade que não tivesse um estabelecimento de saúde próximo, ela vai receber a declaração de nascido vivo ou por uma parteira tradicional, porque as parteiras podem emitir essa declaração, ou quando elas forem procurar um serviço de saúde. Essa declaração ela é muito bem preenchida porque é obrigatório para a criança poder tirar a certidão de nascimento. E sem certidão de nascimento não tem os outros documentos.
Aqui são algumas informações que tem na declaração do nascido vivo, como a identificação do nascido, da parturiente, da pessoa que dá a luz, né, a mãe, do local da ocorrência, qual foi o hospital, se foi domiciliar, os responsáveis legais, informações sobre gestação e parto, que geralmente são juntas com as informações do pré-natal. Se houve alguma anomalia congênita, e aí muita gente pega esse bloco aqui para fazer pesquisa sobre prevalência de anomalias congênitas na população brasileira, e uma parte para preenchimento obrigatório e outra para cartório. Agora a gente entra nos sistemas que são menos abastecidos. Por exemplo, o sistema de informações hospitalares. Os sistemas de informações hospitalares, eles servem única e exclusivamente para fazer o pagamento das internações no Sistema Único de Saúde. Vocês já devem ter ouvido falar da tal tabela SUS, que é a tabela de pagamento para os serviços de saúde que são filiados ao Sistema Único de Saúde, que tem que ser enviado ao governo para que depois haja o retorno financeiro. Bom, no caso dos hospitais, existe uma ficha chamada autorização de internamento hospitalar, que ela é preenchida se um paciente passa mais de 12 horas no hospital. Nesse caso, é preenchido, mas também nem sempre há um preenchimento correto por parte dos profissionais de saúde. Então, esse também tende a ser um sistema pouco preenchido, digamos assim. O próximo é o sistema de informações ambulatoriais, que é basicamente igual ao sistema de informações hospitalares, só que dessa vez é para qualquer serviço ambulatorial. Então, tirando cirurgia e internação, tudo vem para cá. Aí, numa ficha, que é o Boletim de Produção Ambulatorial, a ficha do CIA, ele traz algumas informações, como poucas informações, é mais sobre os custos e qual seria o procedimento realizado. Infelizmente, ele não traz informações como, por exemplo, informações sobre qual seria o diagnóstico da pessoa. Então, esse tipo de informação não é possível averiguar. O CIAB já é um sistema que ele é mais completo, mas também não é muito atualizado. Ele é específico para as informações da atenção básica. Então, informações como cadastro de famílias, populações em risco, cobertura vacinal e incidência de agravos podem estar incluídos no CIAB. E no CIAB também existem diversos tipos de ficha, acho que vocês puderam observar algumas quando foram fazer a visita na unidade básica de saúde. Existem também outros sistemas que são mais de outras áreas, como, por exemplo, o CISVAN, que é de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SIPIM, do Programa Nacional de Imunização, que traz informações sobre a cobertura vacinal, o CISÁGUA, que é sobre a vigilância da qualidade de água, o CISCAN, que é sobre diagnóstico e tratamento de câncer, também traz algumas informações bem valiosas que o pessoal gosta de utilizar para fazer artigos, enfim. E o sistema de regulação, que é para gerenciar as regulações entre os serviços de saúde. Vocês devem ter visto um pouco sobre essa questão de referência, contra-referência, regulação. Algumas pessoas acabaram vendo, né? Outras não. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão dos sistemas de informação em saúde? Raíssa, eu queria saber mais como é que eles cobram isso. Eles botam uma situação e pedem para qual sistema a gente deveria enviar, esse tipo de coisa? Pode ser que aconteça assim, ou pode ser meio que no sentido oposto, perguntar qual informação você poderia encontrar por exemplo, no CISVAN. Eu acho que naquele PDF que eu mandei da prova da T5 tem umas questões que são bem. Mas eu posso mandar depois algumas questões que tem no material que eu fiz sobre o sistema de informação em saúde. Eu acho que é mais focado no que eles querem. Mas não Tá bom, costuma ser, obrigado. mas não costumam ser perguntas muito complexas, porque esse tema sobre o sistema de informação em saúde acaba voltando no quarto período. E aí vocês vão ver mais aprofundadamente.
Mais alguma pergunta? Beleza. Agora vamos para demandas e necessidades de saúde. Pessoal, vocês conseguem diferenciar o que seria uma demanda e o que seria uma necessidade? Ou vocês ainda têm um pouco de dúvida? Um pouco de dúvida? Tudo bem. Realmente causa um pouco de dúvida. Mas vamos lá. Se eu chegar lá na minha unidade básica de saúde como usuária e disser, por exemplo, eu vou chegar na recepção e perguntar: aqui faz aplicação de DIU de cobre? A moça vai dizer: não. Aí eu: beleza. Na semana seguinte, minha mãe vai lá e faz a mesma pergunta. A moça diz: não. Depois, a minha vizinha vai e faz a mesma pergunta. Minha irmã vai e faz a mesma pergunta. Todos nós estamos levando o quê para esse sistema de saúde? Nós estamos levando as nossas demandas. Demandas é basicamente o que o usuário do sistema de saúde chega lá querendo, perguntando, querendo saber se tem, pedindo às vezes. E podem ser diversas coisas. Pode ser algum tipo de atendimento mais específico, pode ser alguma coisa que nem faça tanto assim, não tenha tanta relação com a saúde, pode ser alguma coisa sobre infraestrutura. Enfim, demanda é explicitamente o que o usuário chega demandando no serviço de saúde, beleza? Já as necessidades de saúde, elas são mais em relação ao que os profissionais conseguem deduzir a partir dessas demandas. Mas não só a partir das demandas. Como a gente viu no sistema de informação de saúde, os sistemas podem trazer informações sobre quais são as principais questões relativas à saúde do território. Por exemplo, se existe uma alta incidência de diabetes e hipertensão. Mesmo que os usuários não imaginem explicitamente que isso é um problema para eles, os profissionais de saúde podem agir para perceber que aquilo é uma necessidade, entende? Beleza. Mas na maioria das vezes, essa relação entre demanda e necessidade, ela é muito, muito íntima. Então, é muito comum que as demandas sejam percebidas e aí os profissionais percebam que é uma necessidade ou uma necessidade seja trabalhada a partir dos profissionais e aí os usuários percebam que realmente era uma demanda que eles não conheciam. Essa relação de demandas e necessidades, ela é muito importante porque sem isso não teria como o sistema de saúde funcionar, principalmente na atenção básica. Porque se não há demanda, o sistema não tem para que funcionar. E se o sistema não conhece as necessidades, ele não sabe onde agir, para onde alocar recursos, entende? Além disso, eu não sei se vocês lembram, não sei também se vai cair, mas os autores Cecília e Matsumoto fizeram uma espécie de teoria para tentar alocar todas as necessidades humanas, no nosso caso, em relação à saúde, em uma taxonomia. Isso é chamada teoria da taxonomia das necessidades de Cecília e Matsumoto. O que isso quer dizer? Eles disseram que todas as necessidades que nós, seres humanos, temos, nós podemos agrupá-las em 4 grupos. O primeiro grupo é o de boas condições de vida e pode incluir, por exemplo, melhorias na alimentação, melhoria no acesso à água potável, melhoria na infraestrutura do bairro, entre outras coisas. O segundo grupo é o de acesso às tecnologias de saúde. Por exemplo, se existe uma necessidade para atendimentos especializados, ou cirurgias, ou algo que possa ser mais resolutivo na atenção básica. O terceiro seria a criação de vínculos entre o usuário e o profissional de saúde, porque algumas demandas e necessidades são específicas dessa falta de vínculo
entre o usuário e o profissional, porque como a gente vai ver depois naquelas questões mais teóricas sobre a PNAB, o usuário ele não procura o serviço de saúde se ele não sentir que ele tem abertura para aquilo. Então, muitas vezes acaba sendo uma demanda, principalmente dos indivíduos que têm mais condições de saúde ou que são que procuram mais repetidamente os serviços de saúde. E, por fim, o último grupo de necessidades seria as necessidades de autonomia no modo de vida. Então, a pessoa pode querer liberdade, pode querer mais escolhas em relação à sua saúde sexual, em relação à sua alimentação. Isso seria incluído nessas autonomias de modo de vida. Alguma pergunta, pessoal? Ótimo. Agora vamos para os riscos e vulnerabilidades em saúde. Vocês também conseguem distinguir esses dois conceitos ou também traz um pouco de dúvida? Tudo bem, gente, vai dar certo. Vamos lá. Esse do risco da vulnerabilidade causa muita confusão até quando a gente vai responder a questão. Mas vamos lá. Um risco é uma probabilidade direta de acontecer alguma coisa ruim com você. Por exemplo, se você está dirigindo embriagado, você tem o risco de sofrer um acidente de trânsito. Se você está trabalhando numa construção sem utilizar os equipamentos de proteção individual, você está sujeito a cair um tijolo na sua cabeça. Isso tudo é um risco, entende? E esses riscos, eles podem estar atrelados a diversos fatores, no caso da saúde. Genética, por exemplo, algumas pessoas têm maior risco de desenvolver alguns tipos de câncer, digamos. Comportamento, algumas pessoas têm maior risco de desenvolver cirrose. Ambiente, algumas pessoas têm maior risco de desenvolver leptospirose. E por aí vai. Existem vários componentes da nossa vida que podem nos trazer riscos. O risco, ele pode ser medido por meio de análise. Os profissionais de saúde, eles podem conhecer o território suficientemente para saber quais pessoas e quais locais têm o maior risco e a partir daí tentar combater esses riscos ou minimizá-los. Uma coisa para a gente lembrar é que os riscos eles estão até aqui nesse quadradinho. Os riscos estão diretamente ligados à gênese do agravo ou da doença. Ou seja, se acontecer um agravo ou doença com a pessoa, muito provavelmente é porque ela se expôs, esteve nessa situação de risco. Dentro desse conceito de risco, tem também alguns outros conceitos que a gente tem que diferenciar. O grupo de risco seria uma população específica que, por causa de diversos fatores, principalmente genéticos e ambientais, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver uma condição de saúde, ou seja, um maior risco. Só que num grupo de risco, as pessoas não escolhem estarem expostas a esses riscos. Ou seja, geralmente são riscos não evitáveis. Porém, a gente tem que diferenciar muito bem quais pessoas seriam ou não um grupo de risco para alguma doença. Por exemplo, em relação à infecção por HIV. Hoje em dia já caiu esse estigma de que homens que fazem sexo com homens são um grupo de risco para o HIV. Porque não faz sentido, porque qualquer pessoa está suscetível a ter a infecção do HIV. Porque antigamente esse conceito de grupo de risco trazia algumas visões negativas, por exemplo, o estereótipo e a descriminalização. E também, às vezes, pode ocultar algumas variáveis importantes, por exemplo, não é porque você é um homem que faz sexo com homens que você vai obrigatoriamente ter HIV e uma mulher que faz sexo com homens, ela está automaticamente protegida do HIV, sendo que ela, por exemplo, ela trabalha na prostituição. São muitos fatores importantes que a gente tem que levar em consideração e por isso o conceito de grupo de risco hoje em dia é muito limitado a algumas doenças. Por exemplo, pessoas mais velhas na questão da pandemia da Covid-19.
pessoas que tinham mais idade ou que já tinham alguma comorbidade, elas eram um grupo de risco, mas elas não escolheram ser grupo de risco, elas simplesmente já tinham outras condições que facilitariam o desenvolvimento da doença e das suas complicações. O outro conceito que a gente tem que se atentar é o de comportamento de risco. O comportamento de risco, ele surge a partir das nossas escolhas individuais. Por exemplo, tabagismo, uso de álcool, uso de drogas, realização de sexo desprotegido, todos esses são comportamentos que as pessoas escolhem conscientemente fazer e que se enquadram na categoria de comportamento de risco. O que a gente pode fazer enquanto profissionais de saúde? Todo comportamento de risco ele é algo evitável ou modificável. Ou você pode até mesmo contribuir com o usuário do sistema de saúde, com o seu paciente, para vocês tentarem minimizar os danos daquele comportamento de risco, porque nem todo comportamento de risco a pessoa quer se livrar dele. Agora, em relação às vulnerabilidades. Olha, enquanto o risco ele era diretamente um fator importante para surgir aquele agravo ou doença, a vulnerabilidade às vezes não tem nenhuma relação com o surgimento do agravo da doença. Porém, pessoas que têm maior vulnerabilidade geralmente têm mais suscetibilidade a ter esse evento de saúde ou ter as complicações dele. É um conceito assim um pouco difícil de explicar, porque você só entende na prática. Porque enquanto o risco vai meio que causar a doença, a vulnerabilidade não vai. Mas se a pessoa ficar doente, vai ser pior para ela. Dá para entender assim? Oi, William, pode falar. Aí você pode só repetir o que você falou no final, porque o som ficou muito baixo aqui para mim, eu não consegui entender. Essa última parte do conceito da vulnerabilidade. Tá. É porque eu estava tentando diferenciar o risco e a vulnerabilidade. Enquanto o risco ele está meio que atrelado diretamente à doença, então se você tem aquele risco, você provavelmente vai desenvolver a doença. A vulnerabilidade é diferente. A vulnerabilidade não necessariamente você tem uma maior chance de desenvolver a doença, mas você só por estar naquele ambiente você já está mais suscetível. E se você por acaso pegar uma doença, por exemplo, ou tiver um agravo, você vai ter mais complicações e mais dificuldades para tentar sair dessa situação adversa. Entendeu? Vamos tentar um exemplo mais prático. Por exemplo, condição socioeconômica. A gente sabe que pessoas que têm um acesso mais difícil à água potável e que não têm saneamento básico, elas estão em risco de desenvolver algumas doenças, algumas parasitoses. Beleza. Mas elas também podem desenvolver outras doenças que elas não fazem parte de um grupo de risco. Digamos que elas tivessem algumas dessas pessoas se contaminassem com o Covid. O fato de ela ter uma condição socioeconômica mais desfavorável não era um risco para ela desenvolver Covid. Porém, a partir do momento que ela tem que pegar ônibus cheio, tem que passar muitas horas do dia fora de casa, dorme mal, se alimenta mal, ela está mais suscetível a pegar aquela doença, porque a imunidade dela vai estar baixa. E ela também, quando pegar essa Covid, vai ser mais difícil a ela conseguir acesso a medicamentos, acesso a consultas médicas, ela vai ter que parar de trabalhar e pode acarretar uma depressão da renda dela. Fica bom assim com esse exemplo? Para quem está perguntando do slide, tem tanto no Drive como eu mandei o PDF no grupo. Eu mandei o PDF do conteúdo todo. Mas eu vou mandar aqui também no chat o link do Docs.
Tá, agora a gente tem que identificar os tipos de vulnerabilidade. Porque existem muitas coisas que podem ser vulnerabilidade para algumas pessoas, mas a gente tem que pelo menos conseguir classificá-las, né? As vulnerabilidades individuais, elas são principalmente aspectos biológicos, emocionais e cognitivos, ou seja, são questões próprias do indivíduo que podem aumentar essa suscetibilidade e podem aumentar os eventos adversos que ela pode ter depois de um agravo ou de uma doença. Beleza? Depois disso, a gente tem a vulnerabilidade social, que eu acho que essa é mais conhecida, porque está ligada principalmente à cultura, à renda, ao preconceito, a alguns aspectos sociais. Então, isso está ligado diretamente à sociedade. Por exemplo, numa mesma sociedade, digamos aqui na nossa cidade, pessoas diferentes podem ter vulnerabilidades individuais diferentes. Mas se elas moram, por exemplo, no mesmo bairro, elas provavelmente vão estar sujeitas às mesmas condições de vulnerabilidade social. Beleza? E o último tipo é a vulnerabilidade programática. O que isso significa? Isso significa que, de algum modo, políticas públicas e ações da União dos Estados e municípios não foram suficientes para dar a ela condições adequadas de saúde. Então, isso geralmente está associado ao quê? A cobertura dos serviços de saúde, se essa pessoa tem uma unidade básica de saúde perto de casa, como é a infraestrutura do local onde ela mora, se ela tem acesso a consultas médicas, a medicações, esse tipo de vulnerabilidade, sabe? Vocês têm alguma pergunta sobre os tipos de vulnerabilidade? Tá, beleza. Um dos temas que João Mário mandou foi a promoção de saúde e a prevenção de doenças e agravos. Como vocês devem lembrar, a gente viu isso no semestre passado, mas vou dar só um retorno, uma revisitada no tema, porque geralmente esse tipo de conteúdo cai em conjunto com outros. Então, vou só relembrar aqui o que é promoção de saúde e prevenção de doenças. A promoção de saúde, como a gente já sabe, são as ações e atitudes amplas que servem para melhorar a qualidade de vida como um todo. A promoção de saúde existe uma política nacional só para ela, que é a Política Nacional de Promoção à Saúde, o PNPS, que tem como objetivo geral promover a equidade entre as pessoas e a equidade no acesso à saúde e promover também a melhoria das condições e modo de viver. Lembre, isso é uma coisa bem assim geral. Muita coisa pode ser promoção de saúde, às vezes até o que a gente não imagina. E a prevenção é aquilo mais específico. Ela busca evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde. E, geralmente, ela é mais focada para doenças e agravos específicos. Então, existe prevenção para câncer de colo de útero, para Covid, para AIDS. Prevenção para basicamente todo tipo de doença. E como a gente já viu no semestre passado também, é subdividida naquelas etapas de prevenção primária, secundária, terciária, quaternária. Eu lembro até na monitoria que alguém falou sobre uma prevenção quinquenária. Não lembro mais como era a palavra. Tá tudo bem, galera? Esse conteúdo especificamente vocês vão pegar mais em questões. Então vamos passar por último, né? Por fim, a PNAB. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês de como responder questões da PNAB, seria o seguinte. Você olha para a questão, lê com cuidado e pensa. Isso aqui está de acordo com os princípios e diretrizes do SUS? Aí você pensa sim ou não. Se sim está correta, se não está incorreta. Se mesmo assim você tiver uma dúvida, você olha para a alternativa e pensa. O que a Andrea acharia disso? Eu sempre penso assim nas questões. Isso deixaria a Andrea feliz? Se sim, está correto. Se não, está incorreto. Mas isso é só um macete geral. Agora vamos para o assunto no teatro mais triste. Agora vamos para a parte mais técnica, digamos assim, né?
A atenção básica no Brasil, ela tem como carro-chefe o modelo da estratégia de saúde da família, que a gente vai ver direitinho como é que funcionam as equipes de saúde da família. Outro ponto importante, o financiamento da atenção básica é tripartite. Então, trabalham União, Estados e municípios. Além disso, como vocês devem ter visto, atualmente o financiamento se dá a partir das metas do Previne Brasil. Existe hoje em dia, desde 2020, 2022, que o governo federal tem colocado metas para os municípios e que, se eles alcançarem as metas, eles ganham dinheiro. Se eles não alcançarem, eles não ganham dinheiro. Ganham só o básico para pagar os funcionários, basicamente. Mas o que a gente tem que saber é qual a função da gestão municipal. Ela tem que coordenar o fluxo de pessoas entre a atenção primária e os outros serviços de saúde, ou seja, atenção secundária, terciária, apoio psicossocial, assistência social, outros pontos da rede de atenção à saúde, beleza? Ela tem que gerenciar a referência contra referência. Referência é quando eu estou aqui de médico no posto de saúde e digo para o meu paciente ir lá no PAN fazer uma consulta, mas quando ele vai para o PAN, ele tem que voltar. Isso é a contra-referência. E também tem que estabelecer uma relação entre as pessoas, os profissionais de saúde, e as pessoas que estão no território. Beleza? A PNAB, assim como o próprio sistema de saúde, ela é regida por princípios e diretrizes. O que é interessante é que a maior parte delas ou é igual, ou muito semelhante, ou é basicamente derivada da Lei 8080. Então, se vocês conseguirem ter essa percepção, vocês não vão se perder muito nas questões. Mas vamos lá para alguns conceitos básicos que vocês podem se deparar. População adscrita é a população que mora no território da UBS. Então, se eu moro aqui na abolição 3, eu sou referenciada lá da Dr. Lucas Benjamin, que é a UBS do meu bairro. O cuidado centrado na pessoa é algo que vocês vão ver mais adiante, mas é basicamente sobre entender o indivíduo, a pessoa, o usuário, como ponto central do sistema de saúde. Então, você como médico tem que ter uma atenção para as demandas dela, para as necessidades dela. A resolutividade, se vocês já conhecem, ela diz respeito a fazer ao máximo na atenção primária o que pode ser feito por aquele paciente. Os autores dizem que até 80% das demandas e necessidades de saúde da população, elas podem ser resolvidas na atenção primária. Então, a atenção primária boa, forte, ela deve, ao máximo, tentar resolver as questões da população e, no mínimo possível, enviar a população para outros pontos da rede de atenção à saúde. Porque, além de isso ser custoso para o próprio sistema de saúde, também é ruim para a pessoa ter que ficar se deslocando quando, às vezes, ela poderia ter um atendimento ali perto de casa. A longitudinalidade e a coordenação do cuidado diz respeito justamente a esse fluxo de pessoas, dos usuários, dentro da rede de atenção à saúde. Se o meu paciente da minha UBS vem até a mim e eu referencio ele para o PAN, por exemplo, eu tenho que saber onde ele está, por que ele vai voltar, quando ele vai voltar. Eu tenho que trazer ele de volta para mim de alguma maneira, porque a gente tem que também se responsabilizar pela pessoa que a gente está cuidando. A ordenação das redes diz respeito a que a atenção primária, a atenção básica, é a porta de entrada preferencial do usuário no sistema de saúde. Isso significa que, por exemplo, eu não posso chegar lá no PAN e pedir alguma coisa? Não necessariamente. Porém, o usuário ele tem que saber que a maioria das questões eles podem ser resolvidas na atenção básica e que a maioria das questões que não tenham resolução imediata na unidade básica é que vão ir para os outros pontos de atenção da rede de atenção à saúde, beleza? E a participação da comunidade, que vocês já devem estar um pouco acostumados já com esse conceito, que é basicamente a participação e o controle social que tem lá na Lei 8080. Alguma pergunta por enquanto?
Beleza. Tudo ok? Ótimo. Agora vamos falar sobre a organização da atenção básica. Geralmente, os professores não gostam muito dessas questões decoradinhas, mas de vez em quando eles ainda colocam alguma coisa ou outra. Vamos lá. O que é preconizado pela PNAD? Cada UBS, ou seja, cada bairro, pode ter até 4 equipes de saúde da família. Se um bairro, por acaso, por uma população muito grande, necessitar de mais de 4 equipes, é hora de abrir outra unidade básica de saúde. Uma equipe de saúde de família, ela é formada minimamente por 4 indivíduos. O médico, seremos nós, talvez. Um enfermeiro de nível superior. Um técnico ou auxiliar de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Cada equipe dessa formada por, no mínimo, esses 4 profissionais, eles vão ter uma área de abrangência para a população, que é preferencialmente de 2 a 3.500 habitantes. Isso é 2.000 a 3.500 habitantes para o médico, para o enfermeiro, para o técnico auxiliar e para o agente comunitário de saúde. Porém, a PNAB faz uma ressalva aqui. Se existe um local muito crítico, com muitos riscos à saúde, com muitas vulnerabilidades, pode ser recomendado que cada agente comunitário de saúde cubra uma área que tem até 750 pessoas. Até porque, como vocês podem ter percebido nessas visitas ao UBS, os agentes comunitários precisam ficar andando de porta em porta, eles têm que dar uma atenção muito grande a muitas pessoas. Por isso, o PNAB faz essa ressalva. E todos os profissionais que trabalham na estratégia de saúde da família, na equipe, eles possuem uma carga horária de 40 horas semanais, incluindo o médico. Algumas questões às vezes dizem que o médico possui menos carga horária, por exemplo, 20 ou 30, isso não é correto, não está verdadeiro. Até o médico ele tem que cumprir a mesma carga horária dos demais integrantes da equipe. E falando especificamente sobre o médico, a PNAB traz a lista desses profissionais que compõem a equipe mínima da equipe de saúde da família e traz atribuições de cada um. Porém, eu trouxe aqui só as principais do médico, porque é para a gente se atentar mais. Basicamente, vai fazer o que tudo que o médico faz. Vai fazer atenção à saúde, vai fazer consultas e até mesmo pequenos procedimentos cirúrgicos, caso a unidade básica de saúde tenha estrutura para isso. E também algumas atividades em grupo, por exemplo, aqueles grupos de idosos, grupos do hiperdia, que vocês devem ter visto aí pelas mudanças de vocês. Além disso, o médico deve participar da estratificação de risco, que é quando ele avalia os grupos das famílias de acordo com os riscos que elas correm para determinadas doenças, e devem elaborar um plano de cuidados, que é uma coisa que vocês vão ver mais no terceiro período. Ele vai encaminhar quando ele não tiver como realizar a resolução no caso daquele paciente, porém ele deve referenciar e como vai referenciar o paciente. Mesmo que o paciente necessite de vários cuidados de especialistas mesocais, ele deve estar sempre em contato com o médico da área dele. Isso no ideal, né? Na melhor das hipóteses. Se necessário, o médico pode indicar a necessidade de internação, seja internação hospitalar ou internação domiciliar. E, além disso, ele participa da equipe como um todo, e geralmente na equipe como um todo, existe uma inter-relação muito grande entre os profissionais graduados de nível superior e os profissionais de nível médio ou nível fundamental, que seriam os agentes comunitários de saúde, os técnicos e os agentes de endemias. Tanto o médico como o enfermeiro podem avaliar, gerenciar e planejar, junto com esses profissionais, quais serão as ações deles no território. Aí a gente tem mais algumas definições na PNAB sobre o processo de trabalho, que o professor João Mário pediu muito para vocês prestarem atenção nisso aqui. Eu acho que o que vai cair nessa prova, principalmente a parte da equipe e do processo de trabalho. Uma equipe, ela tem um território. E quem é que determina o território?
o município. A gestão municipal, a Secretaria de Saúde, não tem o que fazer. Territorialização, que foi o que a gente fez, né? A gente andou pelo território, conheceu as pessoas, conheceu um pouco de como é a questão dos indicadores de saúde, das vulnerabilidades, etc. Responsabilização sanitária. Todos os profissionais da equipe, eles devem estar atentos a questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, culturais e econômicas que possam trazer riscos às pessoas que moram no território. Então, por exemplo, se existe uma boca de fumo, um estúdio de tatuagem, um supermercado, qualquer coisa que possa acender um alerta no sanitarista que existe dentro de nós, todos os profissionais devem se atentar a isso. Porta de entrada preferencial, como a gente já aprendeu um pouco, né? Preferencialmente, a pessoa que mora naquele território deve acessar o sistema de saúde pelo UBS. Então, mesmo que às vezes seja uma emergência, a pessoa pode ir na unidade básica de saúde se ela não tiver condições, por exemplo, morar muito distante da próxima UPA, ele pode pedir ajuda na unidade básica de saúde enquanto ela estiver aberta, que você, médico, que vai estar lá trabalhando na estratégia de saúde da família, pode fazer o que for necessário enquanto estratégia de saúde da família ou pode referenciá-lo para outro ponto da rede de atenção à saúde. A descrição de usuários. Todo mundo que mora no território tem um agente comunitário de saúde. Às vezes a gente simplesmente não conhece essa pessoa, mas a gente tem. Todas as pessoas que moram naquele local possuem relação a uma equipe de estratégia da saúde da família. Acesso. O usuário precisa saber o que é a atenção básica, precisa saber como chegar lá, precisa saber como acessar, e quando chegar lá e acessar, ele tem que ser acolhido e as necessidades e demandas dele têm que ser escutadas pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos agentes comunitários de saúde. Isso também está atrelado à questão do acolhimento de demandas, né? Os profissionais da saúde que trabalham na estratégia de saúde da família, eles têm que escutar as pessoas, recebê-las e reconhecer os problemas deles como legítimos. Porque senão você está basicamente jogando fora aqueles conceitos de necessidades e demandas. O trabalho na estratégia de saúde da família sempre tem que ser multiprofissional. Então, não adianta ficar cada macaco do seu galho, cada um no seu quadradinho. Os profissionais têm que sentar junto, discutir, elaborar um plano para o cuidado efetivo das pessoas. Resolutividade, a gente já discutiu aqui, né? Os profissionais têm que ser capazes de identificar os riscos, intervir e conhecer também as demandas e necessidades da população. E a atenção integral contínua e organizada, que aí é basicamente aqueles princípios e diretrizes do SUS. Integralidade, longitudinalidade, vínculo, porque as pessoas têm que conhecer quem é o seu agente comunitário de saúde, quem é o seu médico, quem é a sua equipe da saúde da família, e tem que confiar nelas. É literalmente um vínculo. E a questão de referência contra referência que já está abatido, né? E, por fim, a questão do financiamento que eu havia comentado anteriormente. Desde 2020 existe o Previne Brasil, mas ele foi um pouco deixado de lado por conta da pandemia. Então, ele foi retomado em 2022 e, atualmente, as metas, em 2022, as metas não foram, digamos, não é uma atingir 100%, porque como a gente estava saindo da pandemia, as metas às vezes eram 45% dos indicadores mais importantes da atenção básica. Mas hoje em dia, os profissionais das equipes de saúde da família se empenham muito para que consigam atingir esses indicadores. E quais são os indicadores? Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, que são exames essenciais no pré-natal, proporção de gestantes com atendimento odontológico, porque também podem haver muitas complicações odontológicas durante o processo da gravidez, proporção de mulheres com cordista patológico. Não é importante saber todas as metas, talvez isso nem caia. Mas tem mais que saber que é tipo pré-natal, mulher, velho e criança. Porque criança. Vacinação, pessoas com hipertensão e diabetes têm que fazer o acompanhamento.
É basicamente isso. Exatamente. Pessoal, se tem alguma dúvida sobre esse tema, tranquilo? Não, mas sim, esse conteúdo é muito ruim. Mas se vocês pegarem as questões para resolver, vocês vão ver que é bem mais tranquilo resolvendo as questões. Agora que terminou a parte teórica, a gente vai voltar lá para as questões e vamos ver se vocês melhoraram, se vocês ainda têm alguma dúvida, beleza? Então, está aí o link e o código para a gente começar a jogar. Agora, pessoal, tem 9 pessoas na chamada e ainda faltam 2 aqui no jogo. Já tem até o Samba Canção, a Luísa Editada, a Cognitiva. Eita, Jorge! Ah, dá pra saber quem é, incrível. Tem o Tatu de Patinete, a Andréia, o Motoqueiro Fantasma e o Sextou. Que belo Sextou, hein? Vou descobrir agora que dá pra saber quem é que tá por trás dos codinomes. Agora eu vou passar sempre. Se ninguém mais vai entrar, a gente vai começar, beleza? Meu Deus. Vou começar. Vamos lá. Essa aqui era para marcar a alternativa correta.
A alternativa correta era essa. Os dados referentes à atuação da atenção básica podem ser incluídos no SEAB. Exatamente. Agora vamos entender por que as outras estão incorretas. Primeiro, um médico da APS pode diretamente coletar informações e, assim, construir dados sobre a saúde da população. Essa aqui está incorreta porque o que a gente coleta diretamente são os dados. As informações, a gente pega os dados e faz a análise deles. O próximo. O abastecimento, a organização e gestão dos sistemas de informação de saúde são de responsabilidade do governo federal. Na verdade, são responsabilidade de todas as instâncias, União, Estados e municípios. O SINAM registra os dados referentes à mortalidade da população brasileira. Não, o SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória. Os dados de mortalidade estarão no SIM, que é o Sistema de Informações de Mortalidade, da Declaração de Óbito. Alguma pergunta sobre essa? Não? Tudo bem. Passar para a próxima. Próxima questão. Essa aqui era para assinalar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta era essa última. Vamos ver por que ela estava errada. As necessidades de saúde devem ser averiguadas pela equipe médica das unidades de saúde. Por que ela está incorreta? Isso aqui é uma carta de banana muito importante. A equipe médica deve ser averiguada por toda a equipe da Secretaria de Saúde da Família. O médico, o enfermeiro, o técnico e a CE. É só por isso que ela está errada. Mas o médico faz parte da equipe, então ele também tem que averiguar as necessidades. Lembre que as necessidades, elas são mais o que os profissionais de saúde percebem como o que seriam as necessidades da população. As outras estão corretas. Porque a atenção básica, de acordo com o penado, ela tem que ser ofertada sim de acordo com as necessidades e demandas. As necessidades de saúde podem divergir, então, por exemplo, aqui no meu bairro pode-se ter um tipo de necessidade que não tem lá no Dom Jaime e que também não tem lá no Nova Betânia. Bairros diferentes podem ter necessidades de saúde completamente diferentes. E as demandas são trazidas pelos usuários, sim, com a expectativa que esses interesses sejam oferecidos à população. É exatamente isso. Os usuários trazem a demanda. Vocês têm alguma dúvida sobre essa, pessoal? A hora de tirar é agora. Tá, beleza. A incorreta só tá incorreta porque ela tem dizendo aqui equipe médica. Às vezes é muito comum essas questões de PNAB trazerem equipe médica ou equipe especializada ou médicos especialistas, uma coisa assim que quando você vê, bate o olho muito rápido, pode passar despercebido. Mas por que ela estava errada? Porque não é para ser averiguada pela equipe médica no sentido de só os médicos averiguarem isso. Todos os profissionais da estratégia da família, que são médico, enfermeiro, técnico e ACS, têm que fazer essa avaliação das necessidades da população. Deu para entender? Ótimo. Vou passar para a próxima, certo, galera?
Vamos lá, essa aqui vocês acertaram. Então, eu vou comentar só as incorretas para a gente não ter muita dúvida. Vulnerabilidade se refere à probabilidade de um evento indesejável acontecer. Errado, isso é um risco, que está diretamente relacionado à doença ou ao agravo. Grupos de risco são conjuntos de pessoas que compartilham de comportamentos danosos à saúde. Não, geralmente grupos de risco são pessoas que têm essa tendência a desenvolver esse evento de saúde, essa doença, esse agravo, mas geralmente elas não têm como deixar de sair desse grupo de risco. Não é igual um comportamento de risco que você pode prevenir. Existe mais de um tipo de vulnerabilidade? Sim, vocês acertaram, existem 3. E um conjunto de pessoas mais suscetíveis a um evento de saúde adverso formam um grupo de risco. Quando tivessem falando suscetíveis, suscetibilidade, uma coisa assim mais abstrata, aí vocês pensam na vulnerabilidade. Alguma dúvida sobre essa? Tudo beleza? Vamos para a última da noite. Essa aqui era para assinalar a alternativa correta e vocês conseguiram mais uma vez. Parabéns, galera. Vamos ver por que elas estão erradas. A equipe de saúde da família é formada no mínimo por um médico e 2 agentes comunitários de saúde? Não. O mínimo é médico, enfermeiro, técnico e agente comunitário. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pronto. Todos os profissionais de nível superior da estratégia de saúde da família precisam ter especialização em saúde da família. Não. O médico e o enfermeiro podem ser generalistas. O médico pode até nem, por exemplo, conheço um cirurgião que está na estratégia de saúde da família porque gosta. Então, esse não tem nada a ver. O médico não precisa trabalhar junto dos agentes comunitários de saúde, já está errado aí. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Pois já cabe à enfermagem avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde. O médico também avalia as ações dos agentes comunitários de saúde. Beleza? Essa com certeza deixaria a Andrea com muita raiva. É assim que eu respondo as questões. Vocês têm alguma dúvida nessa? Que bom, pessoal. Então, vou terminar aqui a nossa reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida, hora de falar é agora. Inclusive, assim, muito obrigada, pessoal, pela participação. Aproveitem o carnaval para estudar. Se quiserem, façam as questões, porque elas estão muito boas. Eu escolhi a dedo e coloquei várias questões de residência, porque esses conteúdos caem muito na prova de medicina preventiva das residências por aí. Então, aproveitem. Bom carnaval. Se cuidem. Nada de comportamento de risco. Paz e amor. Bom feriado. Boa prova para vocês. E qualquer coisa é só chamar no grupo. Tchauzinho.